Irmãos, boa noite para vocês. Estamos com mais uma vez nosso culto em casa. Hoje temos a participação da nossa irmã Nilza e vamos cantar uns cânticos para elevar a nossa alma, nosso coração até Deus e que Deus venha receber nossa adoração, nosso louvor nessa noite em nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quantas estrelas são de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha só, estás murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, com emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Vem a cruz para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me um perdão. Bela glória provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, para que me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Jesus, Deus abençoe vocês. Quero pedir a nossa irmã Nilce seja orando pelo nosso culto, pela palavra. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder, ó Pai, estar diante do Senhor. Amém. Ó Deus, de nós cantarmos hinos de louvor ao Senhor, de podermos, ó Pai, compartilhar da palavra. Isso é privilégio, meu Deus. E o nosso coração é tão grato ao Senhor por isso. Pai, agora visita cada um dos nossos irmãos que estão recebendo, ó Deus, estão participando desse culto, mesmo online, mesmo à distância, mas nós sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor repousa sobre aquele, ó Deus, que te busca, aquele que abre o coração para o Senhor. Que o Senhor esteja em cada lar, esteja em cada casa, visitando cada um dos nossos irmãos e abençoando, ó Deus, o culto desta noite. Usa o pastor para trazer a palavra, Senhor, em nome de Jesus, que ela seja abençoada, ungida, que venha do trono do Senhor para os nossos corações. Nós te agradecemos e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Vamos ler um texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. É um texto um pouco longo, mas é um texto bom de se ouvir, é um texto que nos traz muita inspiração e também uma comunhão com o nosso Deus. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não podemos ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lanças,
e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lanças, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas suas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Que Deus nos abençoe essa palavra lida e que Ele venha ser edificante em nossa vida nessa noite de quinta-feira, nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, nos conceda uma palavra abençoada, nos dê discernimento para compreender a Tua palavra, que venhamos tirar boas lições para o nosso estudo bíblico dessa noite. Pai, eu clamo pelos nossos ouvintes, venha abençoá-los, guardá-los e protegê-los. Se algum deles tiver sentido algum mal, Pai, venha curá-los, porque nós entendemos que Deus tem autoridade para tal. Eu louvo a Ti, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. O que esse texto nos ensina? O que nós vamos aprender com esse texto? Quais são as lições práticas para a nossa vida nos dias de hoje? Ou melhor, nesse dia de hoje, aqui e o agora. Se voltarmos para a história, se voltarmos para o tempo em que está relatando esse texto, entendemos que a Bíblia ela é viva, ela serve para mim hoje e vai servir amanhã e sempre, porque ela é a palavra de Deus revelada. Então, ela é inspirada por Deus, ela servirá de bênção para a sua vida nessa noite de hoje. Então, se nós voltarmos ao texto e observarmos, o povo de Israel estava em luta em relação aos filisteus. Dá para entender aqui que o povo de Israel estava sendo vencido pelos filisteus. E os filisteus eles tinham uma arma secreta, que era o grande gigante, o Golias. E o Golias, ele vinha, segundo o texto, tanto manhã como de tarde, dá a entender aqui mais ou menos isso, que ele vinha e afrontava o povo de Israel. Dizia o seguinte, olha, nessa batalha há homem contra homem. Se houver alguém aí que se lutar contra mim e vencer, a batalha está vencida. Se perder, nós ganhamos. E isso era afrontado. E o povo de Israel temia, e estavam com medo de enfrentar esse grande gigante, esse grande Golias. Os textos anteriores contam que Davi ele saiu da sua casa para levar alguns mantimentos, queijos, doces para os seus irmãos que estavam na peleja, que estavam na guerra. E quando Davi chegou no acampamento, ele deparou com toda essa história, com todo esse acontecimento, onde então havia um gigante que estava assolando, amedrontando o povo de Israel. Não é muito diferente com as nossas vidas. Alguns gigantes têm nos amedrontado nesses dias. Desde março do ano passado, que nós estamos numa pandemia, e sempre uma notícia aqui, outra acolá, os medos vêm, surge a vacina aqui agora, e muitas pessoas têm aquele temor de vacinar ou não vacinar, o que é melhor, ficar sem vacinar ou não vacinar. Então são gigantes que aparecem diante de nós. São circunstâncias e situações que precisamos tomar uma decisão assertiva, uma decisão segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa própria vontade. Então, Davi, ele chegou e encontrou esse cenário de o povo amedrontado, o povo com medo, e ele sentia naquele momento que parece que o povo estava distanciado de Deus.
Mas se observarmos a história, inclusive a que nós lemos aqui, Davi, ele era um homem de comunhão com Deus, um jovem de comunhão com Deus. Ele era alguém que temia ao Senhor, ele era alguém que estava sempre perto de Deus, ele conversava com Deus, ele percebia a presença de Deus na sua vida. Eu acredito que isso é o que necessita para mim e para você nos dias de hoje, homens e mulheres que têm uma intimidade, que têm uma comunhão com Deus, que deixa Deus falar na sua vida, que você fale com Deus, que você venha perceber o que Deus está falando para que você venha tomar decisões segundo a vontade do Senhor e não segundo a sua vontade. E Davi então conhece toda essa história e viu o medo que o povo tem. E há uma palavra do rei para que alguém enfrente esse grande gigante ali, Golias, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Quando Davi sabe dessa história, ele diz o seguinte: olha, como pode esse incircunciso, como pode esse infiel estar afrontando o povo de Israel, o Deus de Israel? Isso não vai ficar assim. Mas nós temos um Deus que é um Deus forte, que é um Deus zeloso, um Deus que fará a diferença. Pode deixar que eu vou tomar essa posição, eu vou enfrentar esse homem lá, esse grande gigante. O texto bíblico fala que Saul ficou sabendo dessa conversa. Essa conversa chegou até o rei Saul. Olha, existe alguém, um rapaz, que diz que vai enfrentar esse gigante ali. E o texto conta que Saul manda chamar a Davi. E Davi vai então até os aposentos do rei, conversa com o rei tenta desestimulá-lo e diz: olha, você ainda é moço. E esse gigante, Golias, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então, segundo o coração de Saul, o pensamento de Saul, ele via que fosse uma luta desigual. Ele entendia que Davi não conseguia vencer. O rei estava desmotivado. Ele não entendia que dentro do coração de Davi havia Deus. Davi não estava confiado em si, mas estava confiado em Deus. Porque até então a sua palavra era: quem é esse que afronta o Deus de Israel? Porque nesse momento não era o povo, não era exatamente os soldados que estavam sendo afrontados, mas a liderança dos soldados de Israel, que era um povo de Deus, escudo de Deus. Então aquele gigante estava afrontando o Deus verdadeiro. E Davi entende isso. Como isso pode acontecer? E Davi tinha a perspectiva de que Deus estava com ele, que Deus poderia tomar uma posição, que Deus faria e traria uma grande vitória naquela peleja. Davi então resolve ir. Saul pega o seu, segundo texto, pega o seu capacete, coloca na cabeça de Davi, pega a sua armadura, coloca sobre o corpo de Davi, coloca a sua espada em Davi, e Davi começa a andar e não consegue andar, não consegue caminhar. E Davi diz o seguinte: olha, não tem jeito. Não tem jeito de eu caminhar, porque é muito pesado. Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Capítulo 17, versículo 39, parte final. Então não tem como, nunca usei. Essas não são as ferramentas que eu sei usar. Isso não são as armaduras que Deus tem me dado. O que eu posso aprender aqui é que muitas vezes nós, como cristãos, queremos usar as ferramentas do outro. E Deus quer que você use as suas ferramentas. Deus quer que você use a sua espada. Deus capacitou cada um segundo a sua força, segundo a sua necessidade, segundo o que você sabe usar. Então não posso eu lutar com a espada do meu irmão, não posso eu lutar com o dom do meu irmão, mas eu posso lutar e posso seguir avante com os dons e com os talentos e com a espada que Deus concedeu a mim. Porque essa eu sei usar, porque essa eu tenho domínio sobre ela, porque foi ela que Deus deu para mim. Foi ela que Deus deu para você então poder pelejar nos momentos difíceis. Meu amado, você como um cristão, você tem uma arma. Deus sempre tem posto algo na sua vida que você pode usar nos dias difíceis, nos dias de sofrimento, nos dias caluniosos, nos dias terríveis. Deus pôs essas armas nas suas mãos para que você possa vencer, não em seu nome próprio, mas no nome de Cristo Jesus. Aleluias! Deus é vitorioso, porque Deus tem posto armas na sua vida, as quais você pode usar e usar com sabedoria e com precisão. Então Davi, ele não sabia lutar com as armas de Saul, ele sabia usar com as armas que Deus deu para ele.
Até então, aos olhos daquelas pessoas, era arma simples de afugentar talvez um animal que pudesse tentar pegar uma ovelha. Mas diferente de tudo isso, Davi não estava indo confiado nas suas armas pessoais, mas Davi estava indo confiado no Deus que ele servia, no Deus que ele conversava face a face com ele, no Deus que ele tinha tido experiências com ele. E é nesse Deus que você deve ir para a peleja, confiando que ele vai dar toda a vitória para você. Basta você confiar, basta você crer, porque esse Deus maravilhoso, ele não te deixará, não te desamparará de forma alguma. Davi então sai para a peleja. Da ideia de que havia um morro de um lado, um morro do outro, e havia uma espécie de campina no meio. E era exatamente nesse lugar que ia ser travado a batalha. Lá embaixo, lá no vale. E Davi desce de um lado, o gigante do outro, naquela mesma hora que o gigante descia para afrontar. De repente, aquele gigante que esperava que não aparecesse ninguém ali, ele via aquele moço, pequeno, sem nenhuma marca no seu corpo de luta, sem nenhuma armadura de luta, sem nenhuma espada na mão, apenas com seu cajado e com a sua funda. A funda era uma espécie de estilingue, só que sem goma, de correias. Era colocada uma pedra no meio, ela era girada e soltava um dos lados dele e a pedra saía para então pegar o seu oponente. E Davi foi exatamente com essas armas. Ele passando à beira de um rio, ele pega 5 pedrinhas, coloca no seu embornal, no seu alforje, então vai para essa peleja. E começa aí. É nesse momento que eu posso observar que nós travamos muitas lutas espirituais. É nesse momento que você vai para a peleja que o diabo começa a colocar medo na sua mente, no seu coração, na sua vida. É no momento que você vai para a peleja que você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, embora tudo parece que é impossível. Porque o nosso Deus, para Ele tudo é possível. Se alguma coisa acontece na sua casa, na sua família, então você precisa nesse momento acreditar, confiar em Deus, porque Deus vai resgatar, vai restabelecer tudo aquilo que é necessário na sua vida. Creia tão somente, porque Deus é contigo, Ele te abençoará em nome de Jesus. Basta você ser convicto na sua fé, na sua confiança. Então Davi, ele pegou aquelas 5 pedrinhas lisas na beira daquele riacho, e vai para se pelejar então contra o gigante. Quando o gigante o vê, o gigante diz o seguinte: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, o qual aquele gigante cria, ele amaldiçoou a Davi. E disse para Davi, tentando intimidar Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Olha, Davi, você não vem aqui não, porque se vier, com certeza eu vou tirar a sua vida, eu vou te matar. Mas Davi não estava temendo nada, porque ele estava lutando em nome do Deus vivo, em nome do Deus verdadeiro, o qual você precisa acreditar, você precisa confiar, meu amado ouvinte. Porque esse Deus que nós servimos, ele tem autoridade, ele tem poder sobre todo e qualquer gigante que venha tentar usurpar a bênção de Deus na sua vida. E Davi disse o seguinte: porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, meus amados. Essa precisa ser nossa palavra durante as lutas. O inimigo pode vir, mas você vai diante dele em nome de Cristo Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que vence toda a batalha, aquele que pode vir espadas desembainhadas, mas que ele vai vencer com certeza em nome de Jesus. E o texto fala então que naquele momento o gigante ele tenta ir para o rumo de Davi. E Davi ele vai um pouco mais à frente, ele sai da fileira que estava e vai para frente, ele pega a pedra no seu embornal, coloca na funda, gira e lança sobre aquele gigante. E o texto fala que aquela pedra, ela foi à testa do gigante, se encravou ali e o gigante caiu e pereceu. Mas sabe por que isso? Porque Davi não estava usando a armadura de outra pessoa. Davi não estava usando as ferramentas de outra pessoa. Davi não estava usando as armas de uma outra pessoa, mas Davi estava usando as armas que Deus deu para ele usar, as armas as quais ele sabia usar. São as suas armas, mesmo pequenas aos seus olhos e de pessoas, é que Deus dará a vitória para você.
Você tem que confiar naquilo que Deus deu para você e ir avante, porque a vitória vai ser sua se você confiar em nome de Cristo Jesus. Aquele gigante que, de uma certa forma, não temia Davi e nem temia o Deus verdadeiro e vivo. Então, Davi venceu toda aquela batalha, confiado e confiante num Deus dos exércitos, no seu próprio Deus. Davi tinha tido experiências com Deus. E as suas experiências com Deus no passado o fez enfrentar esse gigante. Então faça de você lembra daquelas experiências gostosas que você teve com Deus, abençoadas que você teve com Deus, e renove a sua vida no dia de hoje e seja abençoado, abençoado em nome de Jesus, porque Deus está aqui, Ele o abençoará e guardará você até o final, no nome de Jesus Cristo. O texto fala ainda que Davi foi até o gigante, e Davi não tinha levado espada, mas ele pegou a espada daquele gigante e cortou a sua cabeça. E o texto fala no versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Meus amados, todo inimigo vai se bater em retirada quando a vitória vier até você através de Cristo Jesus. Então você precisa se manter firme, manter corajoso, manter avante, porque Deus derramará a bênção dele sobre você e te abençoará com certeza no nome de Cristo Jesus. Assim como Davi venceu o gigante, Deus também vai usar você para que você venha vencer todos os gigantes que porventura venham surgir na sua vida. Que nessa noite Deus venha derramar a sua graça sobre você. Que nessa noite Deus venha derramar a bênção sobre a sua vida. Que você venha ser uma pessoa vitoriosa, vitoriosa em nome de Jesus. Creia então somente que você terá vitórias. Você será abençoado, será abençoada, porque Deus quer. Mas precisamos confiar. Precisamos lutar com as nossas armas. Precisamos então despojar tudo aquilo que Deus não tem nos dado e usar aquilo que Deus nos deu. Porque certamente a vitória será sua e serás abençoado e abençoada em nome de Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe nessa noite de hoje em nome de Jesus. Muito obrigado por ficar conosco. Não esquecendo que domingo nós temos nosso culto em nosso templo às 18 horas aqui na Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim, Avenida Dom Emanuel, em Goiânia, Goiás. Que Deus abençoe. Quero orar por você e pela sua vida mais uma vez. Pai, derrame a tua graça, o teu poder sobre cada um de nós. Porque entendemos que a tua presença é gloriosa, é grandiosa e abençoadora, ó Pai. Fique conosco e nos guarde. Abençoe cada vida que nos ouve nessa noite. Que cada lar venha ser derramada a tua presença. Rogamos a ti e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.